Fala, meus amigos. Bom, vamos dar continuidade aí ao bloco anteriormente postado. Bom, no bloco anterior a gente lidou com o histórico, né? O ponto de vista histórico do próprio Linux, né? Do próprio sistema operacional Linux. Bom, agora vamos, propriamente dito, iniciar o bloco no que tange ao quê? Ao sistema operacional Linux propriamente dito, as características do próprio sistema operacional. E, além de tudo, também vamos falar um pouco do bloco da questão das licenças propriamente ditas. Beleza? Bom, vamos continuar. Deixa eu só separar aqui uma página em branco, que aí fica mais fácil para a gente. Bom, vamos lá. Bom, o que a gente precisa ter em mente quando a gente agora fala sobre o próprio sistema operacional? E assim, não, novamente, não precisa sentir dificuldade, não precisa ter medo, porque é uma parada muito fácil. Bom, quando a gente fala em sistema operacional Linux, o que a gente tem que ter em mente é que o sistema operacional em si, ele tem uma estrutura, como a gente viu no bloco anterior, bem assim, superficialmente. O que a gente precisa ter em mente? Primeiro, antes da gente falar do próprio sistema operacional, da infraestrutura do sistema operacional, a gente tem o que a gente chama de hardware, certo? Ou seja, é aqui que a gente tem os processadores, as placas-mães, né? O próprio HD, né? O webcam, os dispositivos de entrada, os dispositivos de saída, né? Os próprios dispositivos de entrada e saída ao mesmo tempo. Ou seja, é aqui que a gente tem a camada física, né? A camada do hardware em si. E aqui, quando a gente fala em hardware, ele pode tratar de dois tipos de arquiteturas. Uma no x86 e outra no x64. Professor, agora o senhor falou grego. Calma, não precisa se preocupar. Por quê? Aqui o hardware é basicão. Aqui a gente atende tanto as arquiteturas de x86, que são os próprios sistemas operacionais de 32 bits, né? São os famosos sistemas operacionais de 32 bits. Professor, o que isso significa? São aqueles sistemas operacionais que reconhecem apenas 4 GB de memória RAM. Ah, professor, e os de 64 bits? Né? Os famosos 64 bits. Opa. São aqueles sistemas operacionais que suportam acima, né, mais de 4 GB de memória RAM. Ou seja, eles reconhecem, né, uma quantidade de memória acima de 4 GB de memória RAM. Professor, como assim? Quando o senhor fala em memória RAM, o que isso significa? Eu não quero entrar em detalhes de hardware nesse momento, mas o que eu quero que vocês tenham em mente é que o sistema operacional Linux, assim como outros sistemas, eles estão instalados, implementados em cima de um hardware. E isso você não pode deixar de saber, né? E esse hardware, ele pode ter arquitetura x86, que é de 32 bits, x64, que é de 64 bits, né? E de 32 bits reconhece sistemas operacionais memória RAM nos sistemas operacionais até 4 GB de memória RAM, certo? E o de 64 bits mais de 4 GB de memória RAM. Quando eu falo em memória RAM, é aquela famosa. Eu gosto até de perguntar: quanto é 2 vezes 2? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 4, professor? 16. Agora, se eu te perguntar quanto é 1024 vezes 768, você vai parar, vai pensar, vai calcular, vai usar o teu processamento aqui no teu cérebro, né, para te trazer a resposta. Ou seja, a memória RAM é a mesma coisa. É aquela área de memória onde o sistema operacional ele busca as informações rapidamente. Beleza? Então, só uma visão geral. Antes da gente falar da infraestrutura do sistema operacional Linux, a gente tem que saber que ele está baseado e fundamentado, implementado e instalado dentro, né, em cima de uma camada de hardware. Beleza? Logo acima, a gente já começa a entrar, começa a brincadeira a ficar legal, que a gente tem a área do kernel, né? Que aqui, ó, é o que a gente chama de espaço, espaço do kernel. Ou seja, é aqui que se encontra
o núcleo do sistema operacional. Aqui é aquela parte mais obscura, que geralmente quem manipula o sistema operacional, no espaço do usuário, aquele nível mais amplo, não tem acesso direto ao kernel propriamente dito, né? E nem sabe o que tem lá dentro, beleza? Por quê? Do ponto de vista mais amplo, quando ele olha para o kernel, ele olha como um bloco único, fechadinho. Agora, claro, dentro do kernel, né, o kernel ele não trabalha sozinho, propriamente dito, né? Apesar dele ser um bloco único, ele tem vários gerenciadores dentro dele, né, que faz toda a locomotiva do sistema operacional funcionar. Mas vamos avançando. Primeiro a gente tem a camada de hardware, logo em seguida a gente tem a camada do kernel, que é o núcleo do sistema operacional, e logo em seguida a gente tem a camada onde fica o espaço, vou botar aqui, espaço do usuário. Ou seja, é aqui, vou até colocar de outra cor, é aqui que a gente tem, né, os famosos aplicativos. É aqui que o usuário geralmente ele manipula, né? Tem os softwares, diversos softwares, né? Aqui, ó, é aqui que fica a camada, né, propriamente dita dos aplicativos e os processos propriamente ditos que fazem justamente esses aplicativos funcionarem. Tudo bem? Agora, vou botar de outra cor propriamente dito. Essa é a visão geral e essa é uma visão assim que eu costumo dizer que é a visão mais simplista do sistema operacional. Ou seja, eu tenho a camada do hardware propriamente dita, e logo em seguida, em cima do hardware, eu tenho o espaço do kernel, ou a área do kernel, ou o núcleo do sistema operacional, beleza? E logo acima, que é a parte mais próxima do usuário propriamente dito, eu tenho o espaço do usuário, que é onde estão instalados, né, os aplicativos, as interfaces gráficas, né, as interfaces de modo de comando de texto e tudo mais, beleza? Então, quando a gente fala do sistema operacional, a gente entende que o sistema operacional é tanto essa área do espaço do usuário quanto o espaço do kernel, ou seja, o sistema operacional ele é composto do núcleo do kernel, né, o núcleo do sistema operacional, que é o próprio kernel, mais a coleção de aplicativos, a coleção de software e tudo mais. Perfeito? Agora, quando a gente está tratando, né, desse sistema operacional do ponto de vista mais amplo, certo? Claro que a gente tem essas duas camadas, a camada do kernel e a camada do usuário. Só que na camada do usuário, eu costumo até, didaticamente falando, dividir essa área aqui em duas. Na verdade, em três. Por quê? Eu tenho uma camada que ela é, digamos assim, intermediária, só para nível didático, que é o seguinte, eu tenho uma camada aqui chamada shell, é aqui que, de fato, tem o meu interpretador, interpretador de comandos. É nessa camada que, de certa forma, todos os comandos gerados, né, da área de usuário, seja a tela de comando, que é aquela tela preta, que é o DOS, né? No caso do Linux, né, é o bash, né? E tem a da própria interface gráfica, ou seja, todos os comandos gerados tanto na interface bash, e eu vou explicar o que é isso, bash, e na interface gráfica, todos os comandos gerados aqui, eles serão encaminhados para quem? Para o cara, para uma camada que vai, de certa forma, interpretar esse comando e enviar esse comando para o kernel, beleza? Ou seja, é na interface gráfica também que ele vai gerar os comandos propriamente dito e enviar também para a camada shell. Ou seja, o shell é aquela camada onde vai se preocupar de interpretar e de executar propriamente dito todos os comandos gerados, seja na interface de modo texto, vou botar aqui, ó, modo texto, seja na interface de modo
gráfico? O próprio GUI, ou seja, interface gráfica de usuário, certo? E professor, o senhor falou ali que, então, no Linux a gente tem dois tipos de interface. A gente tem a interface de modo de comando, de modo texto, que um exemplo disso é o próprio Bash, né? E a gente tem uma outra interface que é a interface gráfica do Linux. Um exemplo, olha, na interface gráfica, a gente tem alguns exemplos. A gente tem um dos exemplos, XFCE, né? A gente tem um outro exemplo que é o GNOME. Não se preocupe com esses nomes, é até bom vocês se familiarizarem com esse nome, né? Porque cai em prova como exemplo, né, de interfaces gráficas do Linux, né? Interfaces gráficas compatíveis com o próprio Linux, com as diversas distribuições, né? Claro, a gente tem outras, né, interfaces gráficas. Inclusive, a gente vai ter uma aula só disso, para tratar sobre a interface gráfica, para a gente entender qual é o programa responsável que faz brotar, que faz gerar essa interface gráfica do próprio Linux, beleza? Agora, quando a gente fala da interface de modo texto, ou seja, a gente tem um dos exemplos, é o Bash. É uma ferramenta que permite você abrir ali a parte preta do Linux, e que geralmente a galera se assusta, né? A gente tem o Bash, a gente tem um outro exemplo também, que é o próprio ASH, uma outra ferramenta de modo texto, que vai enviar os comandos para a camada de shell, para o interpretador de comandos executar e enviar esses comandos para o kernel propriamente dito. Beleza? A gente tem o próprio TCSH, perfeito? A gente tem o próprio a própria ferramenta, né, que permite enviar esses comandos para o interpretador de comandos, o próprio SH, certo? E, ou seja, a gente tem também o tal do CSH. Ou seja, olha quantas ferramentas necessárias que foram produzidas para gerar o modo texto, e assim os comandos que forem digitados ali naquela tela preta serem enviados para o shell, e o shell propriamente dito interpretar e executá-los, né? Agora, professor, tá, no modo texto a gente digita os comandos, e no modo usuário a gente não clica, a gente só não faz aquele clique, né? Ou seja, o fato de eu clicar em algum botão, em alguma tela e executar um programa, eu estou enviando, eu estou criando comandos, ou seja, por trás daqueles botões, né, por trás de toda aquela interface gráfica bonitinha, né, a gente tem por trás ali scripts que executam comandos propriamente dito. Ou seja, é por isso que eu botei uma setinha aqui falando que, por meio da própria interface gráfica, a gente pode enviar comandos e o shell interpretá-los para você, né? Não é porque você usa uma interface gráfica que aquilo ali, né, ele funciona sozinho, não. Ou seja, tem um motivo. A interface gráfica ela veio só para trazer elegância e facilidade na hora de manobrar, de utilizar, né, a própria ferramenta do sistema operacional Linux, certo? Para facilitar um pouco, né, a vida do usuário, afinal de contas, a maioria dos usuários estão acostumados com o sistema operacional de janelas, que é o próprio Windows, né? Então, nada mais justo, né, que o próprio sistema operacional Linux seja desenvolvido também com uma interface gráfica, seja disponibilizado com uma interface gráfica. Então, só resumindo, eu estou sendo bem devagar, porque isso é uma característica que muitas pessoas sentem dificuldade e não é algo tão difícil, não. Por quê? O sistema operacional, ele tem a camada física, propriamente dito, que é o hardware em si, né? Em cima, a gente tem logo a camada, né, do espaço do kernel, ou seja, é aqui que é o núcleo do sistema operacional, certo? E logo em seguida, a gente tem a outra camada, que é o espaço do usuário, ou seja, é nesse espaço dos usuários que, de certa forma, a mágica pode acontecer. Ou seja, é aqui que eu tenho os aplicativos propriamente dito, é aqui que eu tenho a interface de modo texto,
que um dos exemplos das interfaces de modo texto pode ser o Bash, pode ser o ASH, pode ser o TCSH, pode ser o próprio SH, pode ser o CSH. Ou seja, olha que interessante. Todos eles, deixa eu botar de outra cor, todos eles terminam, né, com SH. Ou seja, se vier na sua prova, citando um exemplo, né, de uma ferramenta que é utilizada em modo texto, em modo de linha de comando, em modo aquela tela preta, se terminar, né, se o examinador, né, colocar uma questão, uma ferramenta que termine com SH, ou seja, provavelmente essa questão ela pode estar certa, ou provavelmente essa opção ela está correta. Perfeito? Ou seja, a gente tem aqui os exemplos com tudo de SH. Claro que não tudo que terminar com SH será uma ferramenta de modo texto. Perfeito? Agora, todos os comandos gerados nessa ferramenta de modo texto da tela preta propriamente dito, esses comandos serão encaminhados para uma camada que a gente chama de shell. Ou seja, esse que é o cara, esse que é a camada que é responsável por interpretar os comandos do Linux. Perfeito? Agora, professor, além do modo texto, eu tenho também o modo gráfico. Ou seja, a interface gráfica. Um dos exemplos é a XFCE, é o próprio Gnome. A gente tem o próprio Cinnamon Desktop. Ou seja, é uma outra interface gráfica, né? Até bem elegante, inclusive, pesada, inclusive, se você usar um sistema operacional com um tipo de interface gráfica e se utilize do Cinnamon, você tem que ter uma boa quantidade de memória RAM, porque ela realmente ocupa bom espaço, um espaço bondoso aí na sua memória RAM. É o que torna um pouco o sistema operacional um pouco mais pesado. Perfeito? Agora, obviamente, que por trás daquela, né, interface gráfica, por trás daqueles botões elegantes, bonitos e tudo mais, existem scripts, existem rotinas automatizadas que executam comandos. Perfeito? E se executam comandos, esses comandos são enviados para uma camada chamada de shell, que é onde temos o interpretador de comando. Ele vai interpretar, vai executar um comando. Perfeito? Ou seja, essa é a visão geral do próprio sistema operacional Linux. Perfeito? Agora, é interessante a gente ter em mente algumas características do sistema operacional. Eu vou colocar aqui, vou dividir a tela, perfeito? E é interessante a gente tratar sobre algumas características, tá? Características do sistema operacional Linux. Perfeito? Professor, e que características são essas? Primeiro, ele tem uma característica, vou botar de outra cor aqui, ele tem uma característica interessante. Multitarefa. Ele tem uma outra característica de multi-usuário. Professor, explica isso aí. Bom, se você assistiu o bloco anterior, se você não assistiu, cara, assista, porque é o que a gente trata, deixa eu voltar aqui a tela, é o que a gente trata do cunho histórico do Linux. E se você for perceber, ao longo dos desenvolvimentos dos diversos sistemas operacionais, sempre se baseou, sempre foi fundamentado em time sharing, ou seja, tempo compartilhado entre os processos, entre as execuções. Para quê? Para dar uma sensação para o usuário que ele está executando diversas ferramentas, diversos processos, diversos programas ao mesmo tempo. Ou seja, desde a sua concepção lá em 1961, do sistema operacional CTSS, do próprio Multics, do próprio Unix e dos outros sistemas operacionais, sempre se tratou de desenvolver, os próprios programadores sempre trataram de desenvolver sistemas operacionais multitarefas, multiusuários, ou seja, permitir que o usuário se conecte no sistema operacional e execute vários programas ao mesmo tempo. Hoje é incabível, por exemplo, você usar o teu celular, usar o teu notebook, usar o teu computador desktop
e não conseguir abrir várias janelas ao mesmo tempo. Abrir o Google Chrome, abrir o Internet Explorer, abrir o Firefox ao mesmo tempo, assistir vídeo no YouTube, assistir vídeo no Netflix, e ao mesmo tempo com WhatsApp Web, ao mesmo tempo jogando Call of Duty, jogando Need for Speed, jogando FIFA 2020, FIFA 2021 e tudo mais. Ou seja, hoje todos os sistemas operacionais, eles tem que ter essa característica multitarefa e multiusuário principalmente. Por quê? Ainda mais no sistema operacional Linux, que é utilizado bastante em servidores, a gente precisa permitir que vários usuários se conectem na rede, né? Os usuários que estão espalhados na rede se conectem a esse servidor simultaneamente. Agora imagina, você acessa aí o Netflix. Imagina se os servidores da Netflix não permitissem uma conexão multiusuário, ou seja, o primeiro usuário que se conectasse no servidor, que fizesse login no servidor, ele ia ser privilegiado, porque só ele que ia conseguir assistir os filmes. Ou seja, hoje não. Hoje a gente tem uma estrutura parruda da Netflix permitindo vários usuários se conectarem ao mesmo tempo. E o Linux não é diferente, beleza? Ou seja, ele tem essa característica de multitarefas, vários programas ao mesmo tempo sendo executados, multiusuários, vários usuários sendo conectados nesse sistema operacional. Perfeito? Agora, ele tem uma característica também de ser preemptivo. Professor, falou grego. Explique isso melhor. Bom, o preemptivo é muito fácil. Por quê? O processador não é aquele cara que calcula, né? Que faz todo o processamento das informações. As informações que entram, ele processa né? E dá o resultado final, a saída desse processamento. Ou seja, a característica de um sistema operacional preemptivo é ele ter a autonomia dele interromper um processo que está sendo executado por um processador para quê? Para dar vazão, para dar lugar a outros processos que estão na fila. Ou seja, essa possibilidade, né, de um processo que chegou no processador se utilizar de um mínimo de tempo possível e o próprio sistema operacional interromper esse processo para dar lugar, né, para dar prioridade a um outro processo que anteriormente estava na fila para ser executado, ou seja, isso é a característica de preempção, de preemptividade do sistema operacional, ou seja, de interromper um processo para começar, para iniciar, para executar um outro processo propriamente dito que está na fila. Perfeito? É isso que a gente vê, por exemplo, bastante no gerenciador de tarefas. Aí um gerenciador de tarefas do teu Windows, por exemplo, se você clicar ali naquela barrinha de tarefas ali com o botão direito e ir lá em gerenciador de tarefas, se você for lá na tela, na guia, né, na aba de processos, você vai ver uma penca de processos, um debaixo do outro. E geralmente, né, você tem como dar prioridade aos processos. O processo que às vezes está lá embaixo, você pode clicar com o botão direito em cima dele e definir a prioridade. Ou seja, a partir desse momento, você vai estar dando um tempo a mais para que o processador processe essa informação, processe esse programa propriamente dito, que dê mais prioridade à capacidade de processamento, de cálculo de informações para esse programa, se for o caso. Perfeito? É exatamente isso, a preemptividade. Ou seja, uma outra característica também que eu acho interessante a gente falar é da modularização. Professor, o que significa isso? Bom, vamos lá. Tem tudo a ver com o kernel, né? O kernel, vamos lá, novamente. A gente tem um hardware, a gente tem logo em seguida todo o sistema operacional e como é que ele é dividido? A gente tem o kernel, que é o núcleo do sistema operacional, e logo em seguida a gente tem a coleção dos programas, dos aplicativos, que é o espaço do usuário. E esse espaço do usuário é dividido em interfaces de modo texto e interfaces de modo gráfico. E logo abaixo a gente tem a camada do interpretador de comandos, que é o shell. Só que no núcleo do sistema operacional, esse cara aqui, ele é visto, obviamente, pelas camadas superiores como um bloco único. Um bloco único. Certo? É um processo único, é um bloco gigante.
Só que dentro dele existem vários gerenciadores. Vários gerenciadores de quê, professor? Bom, se abaixo do kernel eu tenho hardware, então eu vou ter que ter no kernel, né? Ou já que eu tenho um núcleo do sistema operacional que vai gerenciar toda a camada que está abaixo, ou seja, é o kernel que faz o gerenciamento de todos os recursos do hardware. Olha que maneiro, cara. Olha que maneiro. Por quê? Dentro do kernel, se eu tenho um hardware, eu tenho um processador, então eu vou ter, dentro do kernel, um carinha que vai gerenciar o quê? Os recursos de processamento. Se eu tenho um hardware que é de memória, que eu tenho uma memória RAM, por exemplo, então eu vou ter dentro do kernel um carinha para ser responsável pelo gerenciamento da memória RAM, gerenciamento de CPU, gerenciamento de dispositivos de entrada e de saída, certo? Ou seja, aqui dentro do kernel, olha que interessante, eu tenho vários gerenciadores, vários processos que são responsáveis por controlar diversos hardware. Eu tenho gerenciadores para controlar disco, né? Eu tenho gerenciadores para controlar impressoras, eu tenho gerenciadores para controlar as portas USBs, as portas HDMI, as portas por exemplo, de webcam, né? Ou seja, de scanners. Olha que interessante, é o próprio kernel que vai fazer todo esse gerenciamento. É por isso que o próprio sistema operacional ele é dividido em duas áreas. Eu tenho a área do usuário, que é ali que o usuário vai manipular, e eu tenho a área do kernel, que não é qualquer usuário que tem acesso, né, à obscuridade ali né, ao interior do kernel propriamente dito. Então, eu tenho diversos processos, né, responsáveis por gerenciar diversos recursos dos hardware, seja processador, seja placa-mãe, barramento da placa-mãe, memória RAM, discos e tudo mais. E, inclusive, esses processos, esses gerenciadores, eles são interligados entre si, porque eles são conectados, obviamente. Então, se eu tenho um gerenciador que gerencia especificamente a memória RAM, ele invariavelmente tem que estar interligado ao gerenciamento de CPU, ao gerenciamento do barramento da placa-mãe, certo? Por quê? Se eu tenho aqui, depois a gente vai estudar os fundamentos, né, e tudo mais de hardware, quando a gente chegar no nível de hardware e tudo mais, a gente vai ver que, de acordo com a arquitetura de Von Neumann, por exemplo, eu tenho uma CPU, e essa CPU ela está ligada via barramentos, via caminhos, né, para eu transportar essas informações que são geradas no processador e são buscadas, são enviadas para a memória por meio de barramentos. Ou seja, se eu tenho um controlador, se eu tenho um módulo, se eu tenho um subsistema responsáveis dentro do kernel para gerenciar recursos específicos, eles precisam estar interligados entre si. Perfeito? Ou seja, esse gerenciador pode estar interligado com esse, assim como pode estar interligado com esse aqui com esse aqui com esse. Ou seja, é um emaranhado de processos interligados um no outro que vai permitir que uma solicitação de um aplicativo por meio de um usuário, ao clicar no botão, por exemplo, de imprimir, olha que interessante. Quando você abre um Word, quando você abre um Excel da vida, né? Quando você abre um LibreOffice, qualquer documento de impressão, né, que você se utilize dos recursos de impressões, quando você clica lá no botão de imprimir, o software vai enviar essa informação, essa solicitação para o kernel, para o núcleo, para o processo único. O kernel tem um usuário aqui querendo imprimir esse documento, essa página 1 e 2 aqui. Cara, imprime aí para mim. A partir desse momento, essa informação que é gerada, ó, só para vocês terem uma ideia, olha só, olha isso aqui, olha como é que geralmente funciona essa parada. Cara, é muito simples, sério. Imagina você, o usuário, tá aqui. Você, o usuário, tá aqui. E você usa um aplicativo, um Word, por exemplo. Você tá aqui. E você quer imprimir. Perfeito? Um documento. Quando você clica no botão imprimir,
esse aplicativo vai fazer uma solicitação para o kernel, perfeito? Ele vai fazer uma solicitação para um processo único, que é o próprio kernel, ou seja, o kernel está aqui. Ó. Por meio do que chamamos de chamadas de sistema, ou seja, essa solicitação aqui, ela nada mais é do que uma, que a gente costuma dizer, é uma system calls. Ou seja, uma chamada de sistema. O kernel, formalmente estou te solicitando essa impressão desse documento aqui. Se vira. Ou seja, a partir desse momento o aplicativo solicitou via chamada de sistema para um processo único, para o processo kernel, e esse kernel vai simplesmente pegar essa solicitação e encaminhar essa outra solicitação para a impressora, propriamente dita. Para a impressora. E é aqui que ela vai imprimir o documento. Certo? Ô, professor, como é que funciona? É automático isso? É só o aplicativo fazer uma chamada de sistema para o kernel e o kernel já imprime? Já envia essa comunicação para a impressora? Não. Por quê? Porque ele precisa do que a gente chama de módulos, que é justamente esses carinhas aqui, ó. Justamente esse carinha aqui. Ou seja, aqui dentro do kernel eu tenho um processo responsável pelo gerenciamento da impressora que essa solicitação vai passar aqui, ó, por esse gerenciador, vai ser processada a tal ponto de ser encaminhada essa informação até a impressora propriamente dito, e essa impressora vai imprimir. Ou seja, é uma visão geral de como é que funciona o caminho das informações solicitadas pelo usuário aqui em cima e como essas informações vão sendo, né, enviadas por dentro do sistema operacional até chegar no bloco único, que é o kernel, perfeito? E dentro do kernel existe um gerenciador responsável por aquele recurso, por entregar aquele recurso para o usuário. Perfeito? Aqui, no caso, eu vou ter o que a gente chama de módulo. Módulo de impressão. De impressão. Ou seja, é por meio desse módulo em específico que ele vai receber essa solicitação vinda lá do usuário por meio do aplicativo, se utilizando de uma chamada de sistema para processar essa informação, né, e atender o pedido lá de cima para que realmente essa impressora imprima o documento que ele está pedindo. Perfeito? Ou seja, o kernel ele é composto de módulos, vou até colocar aqui a nível didático para você anotar aí no seu caderno. Ou seja, ele é composto de módulos. Ou que a gente chama de subsistemas. Perfeito? Agora, isso é a característica de modularização, porque o kernel propriamente dito, ele é dividido em diversos módulos, diversos subsistemas, capazes de gerenciar a memória RAM, de gerenciar a placa-mãe, de gerenciar processador, de gerenciar o teu HD, de gerenciar a tua webcam, de gerenciar, olha, isso aqui que é o meu, né, que é a minha caneta virtual, né, a minha tela virtual, né, propriamente dito, é por meio de alguns módulos dentro do próprio kernel que eu tenho como gerenciar, eu tenho como subsistema, né, gerenciar o meu mouse, gerenciar o meu teclado, enfim, gerenciar a impressora, enfim, é uma gama de sistemas operacionais dentro desses sistemas operacionais de ter um kernel que seja modularizado a tal ponto de gerenciar cada recurso de hardware propriamente dito. Perfeito? Seja em arquiteturas x86, seja em arquitetura x64. Perfeito? Ou seja, essa é uma visão geral.
E modularização significa justamente isso, né? Do kernel ser o que? Modularizado, ou de ter blocos de subsistemas que vão gerenciar recursos específicos. Perfeito? Além disso, o próprio Linux, não podemos esquecer, ele é case sensitive. Ou seja, um arquivo ele consegue ser sensível a letras maiúsculas e minúsculas. Ou seja, um arquivo chamado pedro.txt não é a mesma coisa que um arquivo com P maiúsculo, pedro.txt. Ou seja, ele consegue diferenciar letras minúsculas de maiúsculas, propriamente dito. Isso é uma característica inerente ao próprio sistema operacional Linux. Perfeito? Agora, uma outra característica interessante do Linux, ele está fundamentado na licença que a gente chama de GPL, Licença Público Geral. Ou seja, é por meio dessa licença que a gente consegue garantir as 4 liberdades. Inclusive, a gente vai estudar no próximo bloco, que é os tipos de licença. Ou seja, as 4 liberdades de estudar, de executar, de modificar e de redistribuir quantas versões eu quiser do sistema operacional Linux, certo? Ou seja, essa licença GPL, ela está fundamentada diretamente e está ligada diretamente à licença que a gente chama de copyleft. Ou seja, é por meio dessa licença copyleft que a gente consegue garantir as 4 liberdades de executar, né, de estudar o código-fonte, de modificar as versões do código-fonte e de redistribuir justamente essas versões modificadas. Perfeito? Ou seja, o Linux está fundamentado, está implementado, né, sobre a licença de público geral. Beleza? Ou seja, licença GPL, que está totalmente ligada à licença do tipo copyleft, que nada mais é do que garantir as 4 liberdades propriamente dita. Perfeito? E uma característica interessante é que, será que o Linux, na rede, ele só se comunica com máquinas, com sistemas operacionais Linux? Não. Ou seja, o Linux ele tem uma característica interessante que é a conectividade entre sistemas operacionais distintos. Ou seja, eu posso ter na mesma rede o Linux se comunicando com o Windows, o Linux se comunicando com o macOS, um Linux se comunicando com o Unix da vida, perfeito? Um Linux se comunicando com o Android, um Linux se comunicando com o iOS e tudo mais, perfeito? Ou seja, eu tenho a interconectividade, eu consigo inclusive instalar o Linux em diversas outras plataformas, perfeito? Seja computadores da IBM, seja computadores da macOS, seja computadores de qualquer arquitetura, perfeito? De qualquer hardware construído, beleza? Então, essa é a visão geral das características que são inerentes ao sistema operacional Linux e a visão geral do sistema operacional. Novamente, no sistema operacional, claro, todo sistema operacional ele está implementado, está instalado numa camada que a gente chama camada física, que é a camada de hardware, perfeito? Logo acima tem o kernel propriamente dito, que é o núcleo do sistema operacional. Sério, eu estou repetindo, porque eu vejo que muitos alunos, muitas pessoas sentem dificuldade em relação a isso. E, cara, eu quero justamente que você não tenha isso. Por isso que eu estou repetindo. Inclusive, o segredo do sucesso é a repetição. Então, para ter sucesso, eu vou repetir milhões de vezes se for possível. Beleza? Ou seja, eu tenho hardware, eu tenho a camada acima, que é o kernel, que é o núcleo do sistema operacional, e logo mais acima dela eu tenho a camada que é propriamente manipulável pelo usuário, certo? Onde estão as coleções dos aplicativos, ou seja, dos softwares propriamente dito instalados, e é ali que eu tenho
a interface de modo texto e a interface de modo gráfico. Modo texto e modo gráfico. E abaixo dela eu tenho o interpretador de comandos, porque as camadas mais acima de modo texto e de modo gráfico se utilizam de script, se utilizam de comandos para serem enviados para o shell propriamente dito, interpretá-los e, se for necessário, enviar essa interpretação, essa execução de comandos para a área do kernel, e o kernel modularizado, apesar de ser um kernel único, um bloco único, um processo único, dentro dele ele é modularizado. Eu tenho um módulo, ou eu tenho um subsistema de gerenciamento de memória RAM, eu tenho um subsistema ou módulo de CPU, eu tenho um subsistema ou módulo de disco, eu tenho um subsistema ou módulo de impressora, por exemplo, de qualquer hardware, inclusive, como eu dei como exemplo, essa caneta digital. Beleza? Então, galera, eu vou pausar esse vídeo aqui para a gente poder dar continuidade ao próximo módulo, que inclusive o próximo módulo a gente vai falar sobre uma das características interessantes, que é o tipo de licença, né? Seja GPL, baseada no copyleft, e vamos falar um pouquinho de algumas licenças, né, do software proprietário, propriamente dito. Beleza? Então, aguardo vocês no próximo bloco.